Olá, minha internauta, leitor do Diário de Suzano. Está começando mais um quadro do nosso programa Saúde e Bem-Estar. E hoje eu conversei com a doutora Aline Santiago. Ela que é uma das gestoras da Ouvir Mais, aparelhos auditivos, que atua em Mogi das Cruzes, tem um plano de expansão para as cidades do Alto Tietê, como Suzano. Lembrando, se você tem alguma dúvida sobre perda auditiva, está precisando de alguma orientação sobre esse assunto, assista o vídeo que está bem legal. Lembrando que você pode acompanhar as demais entrevistas no portal do Diário de Suzano, na nossa página do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e uma boa entrevista. Olá, minha internauta, leitor do Diário de Suzano. Está começando o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Hoje a nossa convidada é a doutora Aline Santiago, uma das gestoras da Ouvir Mais, aparelhos auditivos, que atua em Mogi das Cruzes com 2 unidades. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre os diferenciais da empresa, quanto tempo atua em Mogi das Cruzes e sobre a perda auditiva também, como detecta. Então vem acompanhar que tá bem legal. Lembrando que você pode dar uma olhada nas demais entrevistas pelo portal do Diário de Suzano, na nossa página do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Bom, doutora, muito obrigada pela presença, o jornal agradece. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como surgiu a Ouvir Mais e há quanto tempo vocês atuam em Mogi. Queria agradecer a todos. A Ouvir Mais surgiu há 4 anos no Vale do Paraíba e a gente estava atendendo muitos pacientes lá daqui do Alto Tietê. Então surgiu essa necessidade, a gente abriu a primeira unidade há 1 ano e meio aqui em Mogi das Cruzes. E a gente tem um plano de expansão também para as outras cidades. Para as outras cidades. E quais são os diferenciais da Ouvir Mais, na sua opinião? A gente tem um cuidado com o paciente. Hoje muita gente procura comprar um aparelho auditivo e na verdade é uma qualidade de vida. Então a gente tem todo esse cuidado, a gente faz os exames necessários para a protetização dentro da clínica e esse acompanhamento é vitalício. É um dos diferenciais importantíssimos para a pessoa que tem essa dificuldade auditiva. Sim. E como que vocês, assim, os responsáveis, os fonoaudiólogos responsáveis, conseguem detectar uma perda auditiva no paciente? A gente tem um exame de audiometria, né, mas é importante os familiares detectarem em casa também ou a própria pessoa. Se tiver zumbido, barulho no ouvido, ficar perguntando muitas vezes o que o outro está falando. A perda de audição, muitas vezes, a pessoa escuta, mas não entende o que as pessoas falam. E está muito associada a outros problemas. Isolamento, depressão. Entendi. Então, por isso que o quanto antes é detectada a perda e coloca a prótese auditiva, melhor a gente consegue o tratamento. E o que pode causar uma perda auditiva? A gente tem muitas causas. A principal delas, a gente vê, é o envelhecimento da audição, exposição ao ruído. Tá? Então, a gente tem que proteger mesmo a audição. A gente vê muitos casos de remédios, que a gente chama de ototóxicos. Sim. Então, tomam remédios contínuos que pode prejudicar a audição. E o profissional de audição que vai ver o que é a perda, se é caso de tratamento ou é caso de prótese auditiva mesmo. Certo. Então, como que vocês fazem, assim, esse acompanhamento do paciente? Como que vocês pensam que aquele aparelho, aquele ajuste é certo para ele? Primeiramente, ele precisa passar por uma avaliação. A gente trabalha sempre em conjunto com o otorrinolaringologista, porque se a perda tem possibilidade de tomar algum remédio, até mesmo uma cirurgia, o otorrino que vai tratar. Quando é perda da parte nervosa mesmo da audição, só prótese auditiva. Cada caso é um caso, a gente vai analisar o que a pessoa precisa, ela faz um teste com o aparelho auditivo, porque toda perda dá uma sensibilidade no ouvido. Entendi. Quando a pessoa tem muita sensibilidade, a gente tem aparelhos com filtros maiores. A gente tem aparelho para zumbido, então a gente vai analisar o que realmente a pessoa precisa para a gente fazer um teste e adequar o aparelho. Ah, entendi. E se o paciente ele não se adequa com aquele aparelho, ele pode fazer a troca, precisa pagar mais por isso? Como funciona? Sim, a gente faz esse teste exatamente para saber o que ele precisa. Então, quando a pessoa tem muita sensibilidade ou tem muita dificuldade com televisão, telefone, a gente tem aparelhos com conectividade que possa escutar a televisão direto no aparelho auditivo, o celular direto no aparelho. Então, isso facilita muito a comunicação. Sim.
Então, a gente sempre faz esses testes antes da pessoa adquirir e depois esse acompanhamento é para sempre. Então, a gente vai fazendo os ajustes e vai acompanhando. Conforme a necessidade, né? Sim. Entendi. E quando que é indicado iniciar uma reabilitação auditiva? O quanto antes. Quanto antes. Porque acaba ficando mais fácil o tratamento? O que acontece, antigamente os aparelhos faziam muito barulho. Então, as pessoas não suportavam o som. Normalmente colocava de um ouvido só, para a pessoa não ter muito desconforto. Hoje, com a tecnologia, os aparelhos são excelentes, o som é muito limpo. Então, o que os estudos mostram? A orelha só pega o som. Quem entende, quem interpreta é o cérebro. Então, quando a pessoa perde a audição, perde o estímulo no cérebro. Então, o quanto antes, mesmo perdas leves, a gente já protetizar, ela não perde essas funções do cérebro mesmo, cognitivo. Ah, entendi. Em média, quanto que custa um aparelho auditivo hoje no mercado? Eles falam assim que, não vou comprar o aparelho porque hoje o aparelho é caro. O que é caro, né? Um aparelho auditivo tem que ser de boa qualidade, porque a pessoa passa o dia inteiro com o aparelho. Sim. Então, imagina alguma coisa que você compra só por comprar e não consegue usar, tá? A gente tem planos de financiamento, a gente tem aparelhos a partir de 2.500 até 12.000 cada aparelho. Entendi. Então, a gente vai analisar conforme a pessoa precise e depois a gente faz um plano para cada capacidade da pessoa. Bom, doutora, em média, quantas pessoas, quantos pacientes vocês atendem por dia? É uma média de 10 pacientes por dia. Certo. E a gente tem um trabalho muito diferenciado também de palestras, de orientação quanto aos idosos e avaliação auditiva com esses idosos. O quanto antes a pessoa sabe que tem alguma perda, a gente começa a fazer esses acompanhamentos. Orientação, né? Orientação é melhor. Você acha que isso acaba sendo um diferencial também, da Ouvir Mais? Sim, muito. Tem muitas pessoas que aparecem com dificuldade de entender. Falar, eu tô com perda de audição, meu marido fala e eu não consigo entender. Sim. A gente faz avaliação auditiva e a pessoa não tem perda. Então, a gente faz muitas orientações quanto à atenção auditiva. É todo um processamento auditivo que a pessoa tem. Então, muitas vezes é só atenção. Olha, sua audição tá normal e é mais a parte de atenção auditiva. Então, para orientar mesmo, a gente consegue fazer esse diferencial e cuidar de cada caso. Bom, doutora, agora eu deixo um espaço para você poder fazer um convite para o amigo internauta poder conhecer a Ouvir Mais. A gente tem muitos aparelhos hoje com uma tecnologia muito avançada. Aparelho tanto de conectividade quanto aparelho recarregável. Então, assim, se você quer alguma orientação, se você tem dúvidas sobre a sua audição, venha em uma das nossas unidades, em que a gente possa fazer uma avaliação completa, orientar cada caso e cuidar de vocês. Então, o nosso grande objetivo da Ouvir Mais em todas as unidades é o cuidado. Então, se você tem alguma dúvida, venha, faça uma avaliação conosco. Bom, doutora, muito obrigada pela presença. O jornal agradece. Obrigada, minha internauta, que nos acompanhou até esse momento nessa entrevista. E lembrando que você pode acompanhar as nossas entrevistas pelo portal do Diário de Suzano, nosso canal no YouTube e também na nossa página do Facebook. Obrigada e até o próximo programa.